Olá, portuguesas e portugueses, mais uma vez com vocês, Pedro Diniz, médico do trabalho. Eu estou hoje aqui mais uma vez para falar sobre o Covid. Foi declarado estado de emergência, mas contudo parece que a maior parte dos portugueses ainda não perceberam que nós estamos numa guerra que é efetivamente um estado verdadeiro de emergência, em que o nosso inimigo não tem rosto. Eu achei muito interessante dizer-se que há um milagre português, porque no fundo não há milagre absolutamente nenhum português. Se nós nos compararmos aos piores, como Espanha, Itália, França, enfim, até podemos dizer que temos bons números. Mas se nós nos compararmos àqueles que desde o início usaram máscara, àqueles que desde o início não aceitaram as orientações da Organização Mundial de Saúde porque acharam que não eram certas, e eu posso dizer quais são: Dinamarca, Áustria, República Checa, República da Eslováquia, Lituânia e muitos outros, o nosso caso perante estes não é nada bom. Os nossos números são muito piores. Porquê? Porque simplesmente a nossa Direção-Geral de Saúde nos disse para não usarmos máscara, que era contraindicado. Ora bem, portanto, isto levou a um problema gravíssimo. Nós estamos com uma série de infectados, um número alto, e com muitos mortos que poderíamos não ter, poderiam ter sido evitados. Por vezes eu falo com pessoas que me dizem: não, mas é que o problema era que Portugal não tinha máscaras. Portugal teve mais do que tempo para aprender. Isso não é justificação. Portugal teve tempo suficiente para aprender. Portugal tem fábricas, tem pessoas que podiam fazer máscaras. Não foi a mensagem que foi dada pela Direção-Geral de Saúde. A mensagem que foi dada pela Direção-Geral de Saúde é que as máscaras estavam contraindicadas, davam uma falsa sensação de segurança. É mentira. Total mentira. Isto não podia nunca ser aceito. Nós podíamos ter tido máscaras, sim senhora, não havia problema nenhum, fabricavam-se e nós tínhamos. Porque o objetivo aqui da máscara é a mesma servir de barreira. Em que há aqui um determinado princípio, e é este princípio que é preciso entender, que em Portugal as nossas autoridades não o entenderam, que é o princípio da barreira. Isto é, não foi entendido. Incrível, mas não foi entendido. Isto é, a barreira facial, a barreira que nos vai tapar o nariz e a boca, porque o contágio só se faz pela boca e pelo nariz, como é óbvio. É através das gotículas salivares que se faz o contágio, lançando-as para o ar. Se nós todos tivéssemos uma barreira, fosse ela que tipo de barreira fosse uma máscara de algodão com poliéster, fosse um pano, fosse uma máscara cirúrgica, este tipo de máscaras, que são máscaras simples, ou este tipo de máscara, que é uma máscara de pano, ou este outro tipo de máscara, que também é uma máscara diferente. Isto são barreiras. Se nós todos tivéssemos usado esta barreira desde o início, o que é que isto ia fazer? Sabendo-se que em cada 5 pessoas que estão infectadas, há 4 que estão a contagiar outros sem o saber, isto ia fazer com que as partículas, as gotículas salivares de quem usasse máscara iriam, obviamente, ficar presas na máscara. É simples, é muito simples. Se todos usássemos máscara de uma forma simples, a máscara não tem nada que saber, não é algo difícil. Nós pegamos no elástico e colocamos a máscara, ajustamos e temos a máscara colocada. Se todos nós colocarmos a máscara, e partindo do princípio que nós estamos numa fase de mitigação, é importante referir que 30% das pessoas que estão contagiadas não têm qualquer sintomatologia. É importante referir que 55% das pessoas que estão contagiadas têm ligeiros sintomas que não chegam a levar ao hospital. Portanto, nós temos uma quantidade enorme de pessoas a contagiarem. Se essas pessoas tivessem uma máscara, como esta que eu tenho neste momento, que é uma simples máscara, não iam contagiar ninguém. Ninguém ia ser contagiado. Quem não tivesse máscara, se a Direção-Geral de Saúde estivesse atenta, mandava usar lenços. Um lenço como este. Se eu tiver um lenço como este, as minhas gotículas salivares vão ficar presas no lenço. Se eu estiver doente, eu não vou transmitir a doença a outra pessoa. Houve aqui uma falha gravíssima na informação. Ainda hoje vi a nossa diretora da Direção-Geral de Saúde, mais uma vez, a fugir ao assunto das máscaras e das barreiras. Ela não consegue entender que a máscara ou a barreira facial é as chaves para nós travarmos a contaminação. Só travando a contaminação é que nós podemos voltar a um estado normal. Eu espero, sinceramente, que as nossas autoridades entendam isto
e que o distanciamento seguro, como é dito, não é de 1,5 m nem de 2 metros. Isso é tudo mentira. Está verificado que este vírus pode, através dos seus aerossóis, atingir distâncias de 5, 6, 7 e 8 metros. E haver possibilidade de contágio a 5, 6, 7, 8 metros. A distância de segurança é a distância em que duas pessoas com máscara estão perto uma da outra sem se tocarem. Eu repito, a distância de segurança é a distância em que duas pessoas com máscara estão suficientemente perto de uma da outra sem se tocarem. Esta é que é a questão. Portanto, eu peço a todos os comentadores, aos políticos, a todos que deem o exemplo, utilizem máscara, por favor. Só copiando o que os checos fizeram, o que os austríacos fizeram, o que os dinamarqueses fizeram, é que nós poderemos voltar ao normal. Num dos próximos vídeos, eu irei explicar um plano para nós conseguirmos voltar ao normal. Um plano que obriga a 2 meses. É um facto. Mas é através deste plano que os restaurantes vão poder abrir e que os hotéis vão poder abrir. São duas áreas muito específicas. Portanto, existem planos, simplesmente não são falados. Não são falados porque talvez não sejam pensados, lamentavelmente. Não consigo compreender como. A área da medicina do trabalho é aquela área que mais estuda os equipamentos de proteção individual e as medidas de proteção contra os riscos. Não é mais nenhuma outra área da medicina. É sobretudo esta área. E, portanto, usem todos máscara, por favor, e num dos próximos vídeos eu vou explicar o plano. Vou explicar qual o plano para nós sairmos deste problema gravíssimo em que estamos metidos. Muito obrigado. Pedro Diniz, médico, com vocês.